Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Essa é a segunda aula de um bloco de 2 aulas para o 8º ano, onde a gente está abordando mais a questão de volume e capacidade, né? Lembrando que na aula anterior a gente falou um pouco da noção de área e da noção de volume, para que isso fizesse com que a gente, na hora de trabalhar exclusivamente com volume e capacidade, a gente tivesse uma compreensão antes da gente sair fazendo cálculo, com mudança de unidade de medida. Mas a gente, na aula de hoje, vai dar uma ênfase maior à compreensão dessa noção do volume e da capacidade. E na segunda parte da aula, a gente vai tentar ver isso em algumas aplicações, tá certo? Eu vou lembrar sempre que essa aula, todas as animações, todas as imagens e vídeos são utilizadas do Canva e o avatar do Bitmoji, tá certo? E da nossa interação é muito importante que a gente vai trazer uma novidade, né? Ou seja, a gente vai a partir de agora começar a fazer uso do aplicativo e pelo aplicativo a gente vai melhorar muito a nossa interação, tá certo? Então você pode baixar o aplicativo apontando a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer daqui a pouco na tela, tá certo? E você tem as duas opções de ser tanto pelo Android ou pelo iOS. Então baixa lá o aplicativo, tenta instalar, vai mexendo, vai aprendendo a funcionalidade dele, que aos poucos a gente vai trazendo algumas indicações de como você vai utilizar esse aplicativo nas nossas aulas. Você também, colega professor, colega professora, já está tendo aí as formações de como utilizar o aplicativo e a gente cada vez mais vai fazendo essa interação ser bastante participativa, tá certo? Cada vez mais participativa. E a gente vai perceber que essas mudanças começam já a partir dessa aula, que a gente vai ter a participação na nossa aula sempre da professora Briane, tá bom? A professora Briane vai estar sempre agora nas nossas aulas, porque a partir do momento em que a gente tiver as interações pelo aplicativo, ela vai ficar nos auxiliando ali, falando com vocês, tirando dúvidas e repassando aqui um pouco do que a gente vai fazer na nossa aula, tá certo? Então, se você está assistindo ao vivo pela TV, em breve essa aula estará lá no nosso canal no YouTube e é importante que você coloque lá a sua dúvida, a sua sugestão. Você também, colega professor, professora, escreve lá para a gente o que é que você está achando, qual é a utilidade que você está dando às nossas aulas, tá certo? Lembrando que em vários momentos da aula aparecer lá o símbolozinho de chat, é onde a gente pede que você escreva lá, você interaja conosco, para que a gente tente fazer a aula cada vez melhor, tá certo? E no nosso canal, procura lá a playlist da sua turma, dá uma passeada também em outras playlists, tá certo? Para você ver as nossas aulas e você ter o maior proveito possível, tá certo? Então vamos começar, né? Lembrando que na aula anterior, a gente falou bastante da questão da noção de área e noção de volume como sendo o espaço ocupado. E a gente fez a distinção de que o espaço ocupado em 2 dimensões dá a ideia da gente falar de área. E quando a gente fala do espaço tridimensional ocupado, é quando a gente vai falar da ideia de volume e capacidade. Lembra que no começo da aula anterior, eu sempre falava volume e capacidade juntas, e a partir do finalzinho da aula, a gente começou a fazer a distinção, né? Lembra daquele exemplo de uma garrafa de água, onde a gente falou que a capacidade, ou seja, o quanto tem de ser possível colocar líquido ali dentro, geralmente líquido, né? Mas você pode pensar também o volume de um sólido. Então a gente pensou que a capacidade, a gente descreveu a capacidade como sendo aquela medida que aparece lá no rótulo da garrafa. A gente viu uma garrafa de 500 ml e uma garrafa de 250 ml. Só que a gente também fez algumas análises a partir do momento em que a garrafa não está totalmente cheia. Aí a gente está falando do volume, ou seja, o quanto tem de líquido ou sólido dentro daquele recipiente, tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai tentar relembrar um pouco do que a gente falou na aula anterior, e isso daí vai servir de gancho para a gente falar do nosso tema central dessa semana, que é a noção de volume e capacidade, as unidades de medida de volume e capacidade, tá certo? Então, como a gente trouxe anteriormente, a noção de volume como espaço ocupado, quando a gente está falando de uma situação em 3 dimensões, o 3D, a gente trouxe isso a partir da análise da área como sendo o espaço ocupado em 2 dimensões. Então, tenta relembrar, eu vou mostrar aqui na tela,
a gente quando falou de área como espaço ocupado, eu simplesmente coloquei ali como sendo a ideia de você gradear, de você quadricular uma região e a partir de uma unidade padrão ou de uma maneira de medir padronizada, que no caso de área a gente usou o quadrado, né? Ou seja, o quadrado como sendo o padrão para se medir a área, para se medir o espaço ocupado, e a gente percebeu que esse quadrado de 1 metro em cada lado é o espaço ocupado por uma região que a gente denomina de 1 metro quadrado. E essa região, ela não necessariamente vai ser um quadrado, né? Ou seja, o espaço ocupado a gente viu algumas variações. No caso das variações que nós vimos, aí no sentido de que, por exemplo, nesse quadrado aí, ele é ocupado por 25 quadrados de 1 metro quadrado. Ou seja, eu vou medir a área dessa região dizendo que ela tem 25 metros quadrados, ou seja, o espaço ocupado é equivalente a 25 quadrados de 1 metro quadrado. E a gente tem regiões que não necessariamente os quadrados vão casar certinho, né? Ou seja, a gente vai fazer o que em matemática a gente conhece como a composição e a decomposição dessa malha quadriculada. Então a gente pegou, por exemplo, esse círculo aí, a gente meio que estimou na aula anterior de que ele ocupa 20 quadrados de 1 metro quadrado, ou seja, a área, o espaço ocupado por esse círculo é de 20 metros quadrados, tá certo? E a gente fez de maneira similar ao que a gente fez com a área como espaço ocupado, a gente fez com o volume, né? Ou seja, o volume como espaço ocupado, só que no caso aí em 3 dimensões, em 3D, né? Então, da mesma forma que lá na área a gente tinha o quadrado de 1 metro em cada lado como sendo o padrão, a gente vai ter como volume o cubo que tem 1 metro em cada uma das suas dimensões, certo? Eu estou usando 1 metro como exemplo, mas no finalzinho da aula passada a gente falou do centímetro cúbico, do metro cúbico e do quilômetro cúbico, porque a gente vai dar uma ênfase maior na aula de hoje, tá certo? Então a gente toma como padrão aquele cubo de 1 metro em cada dimensão, e aquele cubo de 1 metro em cada dimensão é o que a gente chama de 1 metro cúbico, ou seja, o espaço ocupado por um cubo que tem 1 metro em cada uma das suas dimensões. E a gente fez isso em situações como, por exemplo, desse objeto sólido aí, a gente fez uma suposição de que esse espaço ocupado por esse sólido aí seria equivalente ao de 27 cubos de 1 metro em cada uma das suas dimensões. Então a gente poderia simplesmente dizer que ele tem um volume, ele tem uma capacidade de 27 metros cúbicos. A mesma coisa com essa pirâmide, né? Ou seja, é equivalente a 15 cubos de 1 metro cúbico, tá certo? Então a gente percebeu que essas situações de a gente pegar esses objetos em 3 dimensões e imaginá-lo como o espaço ocupado a partir do momento que a gente está querendo medir a capacidade desse sólido geométrico, a gente percebeu que essa relação ela se dá a partir do momento que a gente estabelece um padrão. No caso, o metro cúbico, que é o espaço ocupado por um cubo de 1 metro em cada uma das suas dimensões, e a gente viu também que se eu tenho 1 centímetro em cada uma das dimensões, o que eu vou ter é 1 centímetro cúbico. Consequentemente, imagine um cubo que você tem 1 quilômetro em cada uma das suas dimensões, você teria aí 1 quilômetro cúbico, tá certo? Então, a gente vai usar a partir de agora essas referências como sendo a nossa régua, o nosso padrão para medir volume, e a gente vai perceber que a partir daí a gente vai começar a observar alguns padrões na hora de proceder o cálculo da capacidade e do volume de algumas situações, tá certo? Mas o objetivo da aula, tanto da aula anterior quanto dessa, é a gente trazer o conceito à tona e a partir daí você conseguir fazer a utilização de técnicas e procedimentos no que está sendo tratado desse conteúdo, tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai mudar a concepção do que a gente está fazendo na aula. Se a gente, no primeiro momento, estava falando muito de espaço ocupado, a gente vai começar a se preocupar agora mais com as unidades, as medidas de capacidade. Bom, perceba que nas nossas aulas, tanto na primeira aula quanto nesse primeiro momento, a gente utilizou muito a ideia de volume como metro cúbico, centímetro cúbico e quilômetro cúbico. Mas se a gente parar para olhar ao nosso redor, geralmente o que a gente utiliza é
o litro e o ml. Então a gente vai a partir de agora tentar estabelecer uma relação entre essas duas maneiras da gente relacionar o volume e a capacidade com essas situações, tá certo? A gente vai partir desse princípio aí, tá bom? Então vejamos, a gente fecha esse primeiro momento fazendo um link, criando um link do que a gente fez com área e volume e capacidade na aula anterior para o que a gente vai fazer a partir de agora, tá certo? Perceba que muitas vezes em outras séries você já estuda situações como essa. Se você observar aqui nas nossas aulas, a professora Briane já trouxe em outras situações e já vai trazer também em outros momentos essa mesma noção. Então você percebe que é um assunto, é um tema que ele é abordado em todas as séries dos anos finais, só que com ênfase diferente. A gente vai dar uma ênfase em comparar metro cúbico, centímetro cúbico com quilômetro cúbico, com as unidades do cotidiano, como litro e ml, tá certo? Vou passar para a professora Briane para ela fazer algumas considerações sobre esse tema. Então, gente, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu ia dizer bom dia, mas você pode estar assistindo a qualquer momento. Obrigada, gente, pela ideia aqui de estar todo mundo junto na mesma aula, né? Trazendo hoje essa novidade do aplicativo e essa interação aqui entre eu e Tiago nas próximas aulas dos dois, né? Então, vez ou outra, ele vai estar no meu lugar, nas minhas aulas, manuseando o aplicativo, trazendo as informações que vocês vão estar lá colocando em dúvidas, em sugestões. E nas aulas dele, quem vai estar nesse manuseio aqui sou eu, para a gente trazer essa interação no momento da aula, tá? Sobre essa situação de volume e capacidade, gente, é interessante perceber a construção desse raciocínio, né? Como o Tiago falou, é um tema explorado desde o 6º ano. A gente começa com essa ideia de maneira bem simples, percebendo essa presença desse tipo de medidas no nosso dia a dia, mas de uma maneira mais objetiva, para que naquele momento, né, naquela série do 6º ano, consiga se compreender até determinado ponto a relação entre essas duas coisas, né? O que é volume, o que é capacidade, quando que a gente consegue associar no mesmo conceito e quando a gente precisa diferenciar essas duas coisas, né? E aí a gente percebe uma movimentação entre as unidades. Em algum momento, a gente utiliza, para ter o conceito inicial, as distâncias. Então, isso faz com que a gente trabalhe, por exemplo, quando eu quero trabalhar a área, o comprimento e a altura de determinada situação. Ali a gente utilizou um quadrado como base e viu quantos quadradinhos cabiam dentro de uma forma, ou de uma forma circular, a gente conseguiu estimar, por exemplo, né? Dizer o mais próximo daquela quantidade de quadradinhos que representaria aquela área circular ali. E depois, a gente percebe que a gente não vive só no plano, né, gente? A gente não está grudadinho na parede, não é uma fotografia. A gente tem um espaço 3D. E nesse espaço 3D, eu consigo perceber uma outra unidade, que seria agora as 3 dimensões formando o volume ou essa capacidade de fato. Inicialmente, quando a gente trabalha com essas dimensões, a gente tende a utilizar o cubinho. E esse cubinho aí, dependendo da unidade, né, metro, centímetro, dependendo do que se comece a fazer essa medição, é utilizado como referência. Aí a gente já está pensando como o 7º ano, por exemplo, de perceber como que esse cubinho vai ser colocado ali dentro para estimar essas medidas. Já no 8º a gente consolida essas informações, que aí a gente consegue agora comparar a mudança dessas unidades, né? Tiago começou falando das dimensões e agora ele já falou em litro, mililitro. Então, essas mudanças de unidade, elas vão ser feitas de maneira mais rápida, porque agora vocês conseguiram construir esse raciocínio, né, esse conceito, desde lá do 6º ano, para que a gente consiga agora fechar esse tema utilizando essa estratégia, tá certo? Tiago, dá continuidade à aula e aí a gente vai incrementando essas informações ao passar desses slides por aí, tá bom? Obrigado, Briane. Então perceba que essa interação, né, a gente monta, a gente pensa a aula conversando bastante, principalmente para tentar costurar essas ideias, né? Ou seja, é muito importante que a professora Briane trouxe de ver que volume e capacidade lá no 6º ano, no 7º ano, agora no 8º ano, ele aparece também no 9º ano, em todo o ensino médio, e a gente vai percebendo que, apesar de ter o mesmo rótulo, o mesmo conteúdo, a ênfase dada é diferente, né? Ou seja, a professora Briane trouxe aqui no 6º ano e no 7º ano, a gente vai muito construindo aquela ideia, né? Ou seja, o quanto cabe ali dentro, que é um pouco do que a gente resgatou na primeira aula, né? Falando de espaço
ocupado e buscando um padrão para preencher esse espaço ocupado. E a gente vai perceber que a partir de agora, né, a gente vai tentar fazer uma comparação desse espaço ocupado por cubinhos com as unidades de medidas que nós utilizamos no cotidiano, o litro e o mililitro principalmente, tá certo? E a gente, fazendo um gancho com o que a gente discutiu na aula anterior, a gente pegou ferramentas, instrumentos de medição. E a gente percebeu que hoje é muito comum você ter numa cozinha aquele copinho que ele ajuda você a medir lá farinha, açúcar, sal, além dos líquidos, tá certo? Então você percebe que o volume ali pode ser estabelecido também, né? Pode ser utilizado como um instrumento, tá certo? Então, a partir de agora a gente vai tentar fazer essas comparações, ou seja, partindo da ideia de que a gente já tem noção de que o espaço ocupado, ele pode ser entendido, ele pode ser compreendido como esse espaço ocupado por cubinhos. Então, se eu vou ter lá centímetros cúbicos, metros cúbicos, quilômetros cúbicos, como é que eu faço essa passagem, essa comparação, né? Então, quando nós, aqui no caso, eu e Briane, a gente pensou na aula, nas aulas sobre esse tema, a gente viu que é dado uma ênfase muito grande, tanto nos materiais de ensino, quanto nos livros didáticos, a que essa passagem seja feita de maneira muito técnica. Ou seja, multiplica por 10, multiplica por 100, multiplica por 1000, sem a compreensão de como é que é feita essa passagem, como é que é feita essa compreensão. Mas, mais uma vez, é muito importante que você compreenda o conceito, só que você estabeleça que a técnica utilizada você só vai utilizar a partir do momento que você fez essa compreensão, tá certo? Então vamos aqui para a tela para a gente começar a fazer essa passagem, tá bom? Então vamos lá. Eu estou querendo dizer aqui o seguinte, que 1 metro cúbico são 1000 litros. Preste atenção, não estou dando ênfase ao cálculo, e sim ao espaço ocupado. Então, a partir desse momento, é a primeira vez que a gente compara o espaço ocupado por aqueles cubinhos que a gente já estabeleceu desde a aula anterior para uma unidade de medida que é muito mais comum ao nosso dia a dia, que é o litro. Então, o que é que a gente está querendo dizer? Que 1000 litros é equivalente a 1 metro cúbico. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, que imagine você cavar um buraco que tenha 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de profundidade. Se você fizer isso daí, dentro desse buraco, é possível você colocar 1000 litros, ou seja, a capacidade que vai ter esse buraco aí é de 1000 litros, que é muito comum você chamar isso de cisterna, caixa d'água inferior, mas estabelecendo essa relação entre o metro cúbico e o litro, a gente está começando a perceber o seguinte, toda vez que você pensar uma certa quantidade em litros, tenta fazer o resgate, tenta comparar isso com o que a gente fez de espaço ocupado por um cubinho, seja ele de centímetro cúbico, metro cúbico ou quilômetro cúbico, tá certo? Lógico que quando você estiver praticando isso daí em outros cenários, você pode fazer a transformação. Mas eu diria o seguinte, dá uma olhadinha em materiais de ensino, dá uma olhadinha em livros didáticos, é muito comum você encontrar hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, milímetro cúbico. Você vai perceber que muitos desses aí, eles aparecem lá no livro de matemática, nos materiais, mas na prática, no nosso dia a dia, eu diria que a gente dá uma ênfase maior com esses que a gente vai ver na aula de hoje, tá certo? Eu vou até chamar lá no final umas unidades que a gente vai utilizar mais no nosso dia a dia, que são as adequadas. Eu chamei adequadas e a gente vai ver um pouco lá na frente. Então o que acontece é o seguinte, imagina aquela caixa ali, fosse uma caixa d'água, por exemplo, e ela tivesse 1 metro em cada uma das suas dimensões, eu digo que ali dentro é possível colocar 1000 litros. No caso aí de uma caixa d'água, caberiam 1000 litros, ou seja, é a capacidade daquela caixa d'água, tá certo? Mas vamos tentar estabelecer isso com outras situações, então preste atenção. Essa igualdade aqui, ela muitas vezes é vista de forma mecânica, ou seja, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Tenta pensar no desenho, então o apelo figurativo que a gente está trazendo na aula é justamente isso, para você tentar visualizar de que o que eu chamo de 1 metro cúbico é o que eu consigo dizer que cabe dentro desse recipiente, dentro dessa caixa, do que for, cabem 1000 litros. Então tenta fazer a equivalência
entre esses dois modos de você pensar. E se a gente pensasse num cubinho que tem 1 centímetro em cada uma das suas dimensões? 1 centímetro em cada uma das suas dimensões, eu vou ter o mililitro, ou o que a gente chama de ml. Bom, litro, a palavra aparece aqui, ó, e mili, a relação com 1000, que a gente vai observar a partir de agora, que é o seguinte. Então, 1 centímetro cúbico, você tem 1 mililitro. Então, a relação que a gente fez, tanto com 1 metro cúbico, a gente vai fazer com 1 centímetro cúbico, tá certo? Então, essa relação entre eles aí, a gente vai tentar pegar agora outras relações. Perceba que anteriormente eu relacionei centímetro cúbico com ml e eu relacionei metro cúbico com litro. E se eu quiser estabelecer agora uma relação entre litro e centímetro cúbico? Perceba que toda vez que a gente vai fazer esse tipo de passagem, eu vou usar esse exemplo aqui apenas como uma justificativa para o que geralmente você vai fazer de forma mais mecânica, tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Então imagina uma garrafa, um recipiente de 1 litro, e eu quero saber quantos cubos de 1 centímetro em cada uma das suas dimensões cabem naquela garrafa, tá certo? Para a gente tentar ter uma percepção. Eu acho que todo mundo já tem uma noção do que é uma garrafa de 1 litro, já tem aí na sua casa, ou já se deparou com alguma situação onde você tem uma garrafa de 1 litro, tá certo? Então, tenta mentalizar essa garrafa de 1 litro. Agora, imagina cubinhos que tenha 1 centímetro em cada uma das suas dimensões, né? Então, cubinho que tem 1 centímetro, ou seja, uma dimensão que você tenha mais ou menos essa noção do que seja 1 centímetro. Tenta imaginar aquela régua que você tem na escola, você ganha na escola, geralmente é a régua de 20 centímetros. Então, é o espacinho entre dois daqueles números consecutivos. Então, quantos cubinhos que tenha 1 centímetro em cada uma das suas dimensões vai caber dentro dessa garrafa aí? A gente vai fazer a seguinte relação. Veja, eu quero descobrir quantos desses cubinhos aqui cabem numa garrafa de 1 litro. A gente vai perceber o seguinte, ó, que 1 centímetro cúbico vai ser 1 mililitro. Então, eu vou tentar fazer a relação primeiro com mililitro, para depois a gente fazer essa relação com centímetro cúbico. Então, perceba o seguinte, que 1 mililitro e 1 litro, a relação que eu tinha chamado anteriormente com relação ao nome, ó, litro, mililitro, a relação de 1000, ou seja, eu posso estabelecer aí a seguinte relação, que dentro de 1 litro eu vou ter 1000 ml. Então, se eu estabeleço essa relação de 1000 ml em 1 litro, perceba que com relação aos cubinhos eu vou estabelecer a mesma proporção, a mesma relação. Nesse caso aí eu vou perceber que cabem 1000 daqueles cubinhos, tá certo? Se você muitas vezes precisar passar de uma unidade para outra, tenta usar essa lógica. A lógica que eu utilizei aqui foi simplesmente tentando contar quantos cabem dentro do recipiente, quantos cabem dentro daquele objeto que eu estabeleci anteriormente, tá certo? Então, o método prático. O método prático, a gente vai tentar ver o seguinte, compreendendo bem aquela ideia de que eu trouxe anteriormente, a ideia ilustrativa, a gente vai perceber que eu posso fazer com que o método prático seja apenas a consolidação do que eu entendi através das figuras, dos desenhos e das equivalências, tá certo? Então, o método prático ele vai tentar estabelecer esse tipo de relação, tá bom? O método prático é simplesmente o seguinte, 1 litro, 1000 centímetros cúbicos, então perceba que se eu quero passar de litro para centímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. E eu também posso fazer o contrário, né? Ou seja, 1000 centímetros cúbicos vai ser igual a 1 litro. Ou seja, se eu quero passar de centímetro cúbico para litro, eu divido por 1000, tá bom? Então vamos lá. Para a gente fechar esse bloco de aulas, para a gente compreender, eu trouxe um problema onde a gente, além de ter que resolver o problema, a gente vai perceber que parte das técnicas utilizadas são tema da aula, tá certo? Então é um problema que não necessita exclusivamente ou só do que a gente estudou, tá bom? Então ele diz o seguinte, preste atenção na tela nesse problema aí. Então ele diz o seguinte, uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã, com uma gota
a cada 3 segundos, tá certo? Então, sabe-se que cada gota de água, ela tem um volume de 0,2 ml. Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período em litros? Resumindo, imagine uma torneira pingando de meia-noite às 6 da manhã, e se a gente sabe ou tem uma estimativa, uma noção de qual é o volume de cada gota e quantas gotas caem em um determinado período estabelecido ali, a gente tentar descobrir quantos litros de água foi desperdiçado. Então, se você está vendo ao vivo agora, depois procura a aula no nosso canal no YouTube e tenta ver pausadamente cada uma das etapas que eu trouxe da solução. A primeira coisa é o seguinte, entender o problema como a gota, eu já sei qual é o volume dela, de cada uma daquelas gotas. Eu já sei também qual é a quantidade que cai num determinado período de tempo, no caso aí 3 segundos, uma gota a cada 3 segundos. Ou seja, a cada 3 segundos a gente tem um desperdício de 0,2 ml, tá certo? Então perceba que eu já estou deixando de usar o número de gotas para usar o volume dela, né? Ou seja, o quanto tem de desperdício nessa informação que foi dada aí. De meia-noite às 6 da manhã. Então agora eu vou estabelecer o tempo, né? O período que essa torneira ficou desperdiçando água. Então, essa tela aqui sintetiza um pouco o problema, tá certo? Então, o problema, ele diz, uma gota sendo desperdiçada por uma torneira que não fechou corretamente, cai uma gota a cada 3 segundos. Eu sei que cada gota, ela tem 0,2 ml. E ela desperdiçou água de meia-noite às 6 da manhã. Quantos litros eu desperdicei de água nesse período aí? Então, vamos lá. Primeiro que eu tenho 6 horas de desperdício, né? Ou seja, 6 horas é o período que a torneira ficou pingando. E o que é que eu fiz aqui? Ó? Como ele disse que era a cada 3 segundos, eu simplesmente passei de horas para segundos. Ou seja, 6 horas você tem 21.600 segundos. E esses 21.600 segundos, eu dividi por 3 porque eu sei que cada gota cai a cada 3 segundos. Ou seja, eu tenho 7.200 gotas que caíram nesse período, de meia-noite às 6 da manhã. Se eu sei o número de gotas, eu também sei agora qual é o volume de cada uma das gotas, que é de 0,2 ml. Ou seja, cada gota 0,2 ml, contabilizando aí no total, eu tenho 1.440 mililitros de água desperdiçada nesse período aí. E como a gente já sabe passar de mililitros para litros, a gente viu há pouco aí, a gente consegue estabelecer qual foi a quantidade de água em litros desperdiçada nesse período aí, tá certo? Então, resposta aí desse problema, e a gente vai observar que com esse exemplo aí, a gente vai notar que a ênfase dada agora no 8º ano é simplesmente ter a compreensão do volume da capacidade, através de centímetros cúbicos, metros cúbicos e quilômetros cúbicos, e fazer e estabelecer essa relação com o litro e o ml, tá certo? Passar agora para a professora Briane, para ela fazer as considerações finais, para a gente encerrar a aula. Bom, gente, só um comentário, né, sobre a questão da utilização das dimensões. Tiago pediu para vocês utilizarem a régua e quando vocês estiverem fazendo essa comparação aí, perceba de fato, pega uma garrafinha aí de alguma coisa que mede 1 litro e percebe ali esse 1 centímetro aí. Tenta imaginar um cubinho com 1 centímetro, você vai ver que é bem pequenininho, para ver se a gente consegue fazer essa comparação aí de 10, 100, 1000 e aí coloca lá nos comentários. É bem interessante fazer essa experiência de fato, né, você pegar ali e conseguir comparar de fato a informação que a gente está dizendo aqui e mostrando apenas no slide, tá certo? Outra coisa que é interessante é, Tiago trouxe um problema real que acaba acontecendo, a gente precisa ter cuidado com isso e eu já trago o tema de sustentabilidade aqui, né? Não é só porque gastou 1 litro ali e um pouquinho que você vai, pode deixar pingando, né? Assim, tem que tomar cuidado. Aí eu já trago Vanessa e Alami para conversar aqui com a gente, tá certo? Mais uma vez agradeço a presença, reforço para vocês baixarem e utilizarem o aplicativo, agradeço aqui estar na aula de Tiago, com o Laís e com os produtores que são maravilhosos, tá certo? E aí a gente vai encerrando a aula por aqui. Mais uma vez, obrigada e até a próxima. Pessoal, para finalizar, vai lá no nosso canal, escreve para a gente, dá uma olhadinha nas aulas, tá certo? Muitíssimo obrigado por vocês e até a próxima.